Lembrando uma coisa, três lembretes antes de passar a dinâmica. Primeiro lembrete, o silêncio é prece. Então, quando estivermos no passe individual, o silêncio que vocês permanecerem aqui, vocês ajudam a vibrar lá dentro. Segundo lembrete, podem trazer a garrafinha com água. Vocês trazem de casa, pode deixar ela ali com o nome, que ela vai ser fluidificada. Vocês chegam em casa e misturam com a sua água, ou bebam ela naturalmente. Terceiro e último lembrete, por favor, desliguem o celular, deixem no modo avião ou no silencioso. Tá bom? Vamos lá. De segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 9h30 da manhã, nós temos a assistência fraterna. Dona Dalma está na casa para atender quem quer conversar, para ter um papo, que é um conselho, que é uma orientação, um apoio, pode chegar. O bazar funciona de segunda a sexta, com agendamento. Agendou, o bazar está aberto. Certo? E segunda-feira, das 19 horas às 20 horas, eu chamo de estudo, mas é a palestra. É um tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. 8 horas às 20 horas, fazemos o passe coletivo. Quem desejar, faz o passe individual. Pode ir, sem problema. Às terças-feiras, das 18h30 às 19h30, nós temos o estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. É fantástico o livro. Eu, sem comentário, eu sou suspeito para falar. E das 19h30 às 20h15 é vibração. Às 19h30 nós fechamos o portão. Então você chega aqui na casa 19h15, 19h20. Eu só vou fazer vibração, não tem problema. Nós temos lá dentro 6 macas, mais cadeiras. À vontade, você vai repousar, meditar, não precisa pensar no seu problema, nas suas dores, nada. A espiritualidade trabalha. É fantástico. Sem comentários. É só vir para saber. Às quartas, a reunião é fechada. A reunião mediúnica, fechada ao público. Às quintas, com agendamento, às 15 horas, com a Viviane ou a Dona Ednê, é atender a gestantes. É só gestantes. Mamães de primeira viagem, mamães que estão já na segunda, terceira viagem, eles querem um apoio, estão com medo, precisam de algum enxoval. Aí nós fazemos. Sexta-feira, sem atividade. Aos sábados, às 19 horas até às 20 horas, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tem um grupo de estudo. É 1 hora, 1h15, no máximo. Fechou. Aos domingos, das 8 da manhã até as 8h30, nós assistimos uma família daqui assistimos. Nós vamos na casa dessa pessoa, escolhemos na hora para sabermos o que ela necessita, levar um amparo. Então você escuta muito agradecimentos por estar presente, por ver, dar atenção, esse tipo de situações. Também nós batemos na casa e não tem ninguém. Está viajando, está no voo, está não sei aonde. Aí deixamos o recado para comparecer na casa.
Essa é a dinâmica da casa de Noemi. E, de vez em quando, nós colocamos no nosso Instagram a chave Pix nossa. Nós aceitamos doações. R$1, 50 centavos, não interessa o valor. Não interessa. Desde que venha com carinho. Eu não tenho, eu tenho a roupa para doar para vocês venderem no bazar. Maravilha. Eu tenho um sofá para doar para vocês venderem no bazar. Maravilha. Eu tenho uma caixa de fósforo. É bem-vindo. Não interessa. Nós precisamos dessas doações. E estamos contratando funcionários. Pagamos bem, tá? Então eu espero que apareça. Assinamos carteira, tudo direitinho. Com todos os prêmios, né, dona Dalma? 13º, 14º. E 15º, biênio, triênio e quinquênio. Tem tudo. Aqui, hoje o estudo será a Viviane. Aí, vai falar. Boa noite. Que o Senhor Jesus esteja junto de cada um de nós. Que a sua paz esteja presente em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre a prece. Como o Léo já deu uma dica, silêncio é uma prece. E muitas vezes é a que a gente precisa, né, em determinados momentos. Então nós vamos começar entendendo que a prece, ela é um recurso que nós temos de comunicação com a espiritualidade, com o mundo espiritual. Quando a gente fala em prece, é importante a gente lembrar, a gente saber que a oração, ela faz parte de toda a história da humanidade. Muitas vezes a gente pode pensar que essa conexão surgiu no momento em que surgiu o monoteísmo, né? Em que nós começamos a crer num Deus único. Mas não, ela existe em toda a história da humanidade. Ela vem desde os tempos em que ainda havia o politeísmo, né, em muitas culturas antigas. A prece, a oração, o pensamento. Acabaram de me falar aqui que eu esqueci de fazer a prece de início do nosso estudo. Então vamos voltar. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, respirar de uma forma mais profunda e agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e aos mentores desta casa, que desde muito antes de nós chegarmos aqui, estão preparando esse ambiente para nos receber. Que nós possamos estar abertos para recebermos tudo aquilo que viemos buscar. Para recebermos tudo aquilo que muitas vezes nem nós mesmos sabemos que estamos necessitados. Que Jesus continue conosco. Assim seja. Então vamos voltar. A prece, a oração, o pensamento elevado a algo que transcende o ser humano é um sinal muito importante para a gente. É um sinal que nós precisamos ter de que existe algo além, de que existe alguma coisa acima de nós, a quem nós podemos nos reportar, a quem nós podemos muitas vezes pedir ajuda, a quem nós podemos agradecer em muitos momentos,
esses poderes superiores, eles fazem parte do universo. A gente tem na questão 659 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta feita por Kardec: qual o caráter geral da prece? E a resposta vem em seguida. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então vamos nós pensar nesses 3 elementos que a prece nos proporciona. O primeiro deles é louvar. Todas as vezes que a gente louva a Deus, a gente reconhece algo de sublime na criação. A gente percebe o poder de Deus na vida de cada um de nós. E aí a gente começa a entender que tudo isso, toda essa sublimidade de Deus, ela não combina com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com as nossas atitudes de desânimo, muitas vezes. E aí a gente precisa reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas e a sua grandiosidade. E aí muitas vezes a gente se pergunta, mas como a gente pode louvar a Deus? A gente pode louvar a Deus através das palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Eu estive, algumas semanas atrás, eu fui em uma cachoeira. E é uma cachoeira que ela é bem grande, ela deve ter a queda dela uns 180 metros de queda de água. Ela fica numa fenda de um paredão de pedra. Se você chegar nela, você precisa fazer uma pequena trilha na mata. Então ali a gente tem aquela cachoeira imensa, a mata virgem ali, as árvores. Então quando você chega até determinado ponto, porque debaixo da queda você não consegue entrar, você olha e você percebe, até agora, sempre que eu lembro, a sensação que a gente tem, o nosso sentimento, o nosso pensamento ali, realmente é da existência grandiosa de Deus. E a gente olha aquilo e é uma energia tão forte que está presente ali, que você só consegue olhar e ficar quieto, você não precisa falar. Então aquilo ali é Deus, é a presença de Deus no universo. E dessa forma, quando a gente tem a oportunidade de estar próximo à criação de Deus, à natureza, pode ser no mar. Como que é bom a gente estar próximo, a gente que não mora tão próximo ao mar, às vezes que a gente vai, a gente se assentar e observar aquele movimento das ondas, sentir o cheiro, porque o mar tem cheiro, a cachoeira tem cheiro, as matas têm cheiro. Como que é bom a gente ter essa oportunidade, né? E nesses momentos a gente está louvando a Deus, se a gente estiver ali por inteiro, e agradecer por aquela oportunidade, porque quantos dos nossos companheiros não têm essa oportunidade, e muitas vezes quando tem, não conseguem ter essa percepção dessa grandiosidade que está na nossa frente. Você se perde num pensamento e vem uma prece, né? É o silêncio que é uma prece, né? Aí, o segundo dos 3 elementos, que talvez é o que a gente mais tenha feito, que é o pedir. Então a gente pensa, o que nós estamos pedindo para Deus? E além disso, o que nós estamos fazendo para sermos atendidos nos nossos pedidos? Às vezes, a gente pede a cura a Deus.
Mas muitas vezes a gente quer mesmo é o bem-estar. A gente quer é o nosso refazimento. A gente muitas vezes pede a resolução de determinadas situações. Mas o que a gente precisa é viver aquela situação. É aprender a conviver com aquela situação. Muitas vezes a gente pede a Deus alguma coisa e a gente tem um não como resposta. Mas aquele não, para nós, por mais que a gente não entenda, é o melhor para cada um de nós. Muito provavelmente, em algum momento, a gente vai entender. Aí a gente tem uma história que foi contada por Chico Xavier, em que ele conta que certa vez ele foi procurado por uma mãe. E essa mãe contou a ele que o filho tinha sérios problemas de saúde. Tinha uma deficiência física muito grave, os braços contorcidos, muita dificuldade para andar. E naquele momento, os médicos disseram que o filho teria que ter as pernas amputadas. Então a mãe, sem ver uma saída para aquilo, foi pedir ajuda para Chico. Então Chico, vendo aquele desespero daquela mãe, em busca de um consolo, em busca de uma resolução para a situação do filho, pediu ajuda para Emmanuel, o seu mentor espiritual. E Emmanuel disse a Chico que iria entrar em contato com o grupo espiritual, com os mentores que eram responsáveis por aquele grupo familiar, daquela mãe, daquele filho, e que daria um retorno em breve. Emmanuel retorna depois de um tempo e diz a Chico para chamar aquela mãe e dizer a ela que o filho teria sim as pernas amputadas, porque aquela seria a melhor alternativa para aquele filho no momento. Aquele menino tratava-se de um suicida, um espírito suicida de muitas existências. E essa seria uma das últimas oportunidades que ele teria para não cair no erro do suicídio mais uma vez. Segundo Emmanuel, os mentores, o grupo que acompanhava a família, aquele menino, ele já estava planejando se jogar nos trilhos de um trem para novamente cometer um suicídio e tirar a sua vida física. Então, em comum acordo, a espiritualidade achou que a melhor solução para auxiliar aquele espírito, que é um espírito eterno, a não cair no erro novamente. E aí a gente começa a pensar quantas vezes a gente pede a Deus a cura mesmo, como eu disse. A gente, às vezes, não é nem para a gente, mas é para algum amigo, algum companheiro, algum familiar. Mas nós, na nossa visão limitada de encarnados, a gente não sabe o que é melhor para aquela pessoa, para aquele espírito, naquele momento. Muitas vezes a gente pede, faça isso, faça aquilo, me ajude com isso, me ajude com aquilo, mas nós não sabemos. Então nós precisamos aceitar aquilo que Deus coloca para nós. O terceiro elemento é o agradecer. Nós estamos agradecendo. O sentimento de gratidão pelo que recebemos da vida anula a um só tempo a raiva e o julgamento. Ninguém consegue ter raiva e agradecer ao mesmo tempo. Ninguém consegue cultivar a gratidão e o julgamento com relação ao outro ao mesmo tempo. Quando nós estamos gratos por alguma coisa, a gente consegue eliminar de nós, a gente consegue neutralizar em nós
todos os sentimentos negativos, de medo, de julgamento, de raiva, porque esses sentimentos, eles começam a não encontrar referência, não encontrar a mesma vibração, a mesma sintonia em nós. Por isso é muito importante sermos gratos. A gratidão é um movimento que purifica a nossa alma. Quando estamos gratos por alguma coisa, estamos diante do sentimento mais sublime que pode movimentar as nossas vidas, que desperta o que temos de melhor e que nos faz enxergar o que há de melhor para os outros. O primeiro movimento para nós orarmos em agradecimento pode ser agradecer a Deus. Porque muitas vezes é difícil para nós agradecer aquele que caminha conosco ao nosso lado. Então, para nós começarmos esse sentimento de gratidão, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade dessa vida que Ele nos deu. Agradecer a Deus pela oportunidade de conhecermos Jesus. Eu costumo, nos momentos em que eu estou em oração, em prece, agradecer a oportunidade de ter vindo na família da terra que eu vim. Que foi uma família que me proporcionou a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer os ensinamentos de Jesus. É muito importante a gente agradecer, porque quantos que não conhecem Jesus na atualidade? Então nós precisamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nesta casa de caridade, de amor, que nos recebe, que nos abraça, que nos acolhe. Nós precisamos agradecer quando nós acordamos. Quantos não vão acordar? Então nós temos ao acordar a oportunidade de mais um dia para trabalharmos em nós a nossa reforma interior. Então que nós saibamos agradecer. E agradecer àqueles que estão ao nosso lado. Porque eles nos fazem melhor. Eles nos ensinam como ser ou como não ser. Como aceitar a diferença. Como aceitar as dificuldades. Então vamos agradecer. Agradeçamos. E as dificuldades nossas surgirão de outra forma. Porque a gente sabe que não dá para mentir. A dificuldade não vai sumir. Né? Só que quando a gente agradece, quando a gente está em sintonia com o mais alto, elas vão surgir, mas talvez a gente vai enxergá-las de forma diferente. Talvez a gente vai passar por elas de uma forma mais leve. Então, em algum momento, a gente pode se perguntar: se Deus tudo sabe, se Deus é imutável, por que nós devemos orar? Deus irá nos dar a sua vontade de acordo com as nossas orações, com os nossos pedidos? Qual o sentido da oração? Então vem Kardec, mais uma vez, com as suas obras da codificação, e nos mostra que nós oramos não para mudar a vontade de Deus. Nós oramos para receber o que Ele já está nos dando, mas que nós não estamos conseguindo receber. Está vendo como nós somos ainda? Então vamos a um exemplo. Nós somos indivíduos, todos nós, que estamos dentro de uma chuva de bênçãos enviadas por Deus. E nós, por nossa vontade, resolvemos abrir um guarda-chuva. Que eu acho que muitas vezes nós abrimos um guarda-sol, aquele
chuva, a gente abre o guarda-chuva, a gente se protege da chuva. Então, nesse momento que Deus está nos dando uma chuva de bênçãos e que nós abrimos um guarda-chuva, nós, por vontade própria, nos retiramos e não estamos recebendo as bênçãos enviadas por Deus. Com o guarda-chuva aberto, nós não vamos ser beneficiados, mas nós mesmos criamos uma barreira para receber o auxílio, para receber o amparo. Orar não é mudar a vontade de Deus. Orar não é fazer com que a chuva comece. Orar é tirar o guarda-chuva para receber o que Deus já está nos enviando. Então, que nós fechemos os nossos guarda-chuvas para nós podermos receber, sermos beneficiados. Eu devo orar para que eu me coloque em condições de receber todas essas energias. E a nossa oração não precisa ser uma oração mecânica. Como o Léo disse no início, como a Maria falou, o silêncio. Né? Muitas vezes a gente não consegue orar com palavras, com pensamentos. Mas se a gente se aquietar, se a gente se asserenar, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, estarão do nosso lado. E eles irão saber a nossa necessidade naquele momento. Temos o exemplo do passe espírita. No momento em que nós estamos recebendo o passe, se nós não nos colocarmos abertos a receber toda aquela bênção, toda aquela energia, para a gente não vai fazer diferença, porque a nossa sintonia vai estar diferente com aquilo que a gente está querendo receber. A mesma coisa no momento que a gente chega na casa espírita ou em qualquer templo religioso. A espiritualidade responsável por aquele local, no momento que a gente chega, já começa a cuidar de cada um de nós. Já começa a tratar em nós aquilo que nós precisamos. Então, se nós viemos para a casa espírita ou para algum outro templo, igreja, nós chegamos lá, nos assentamos, estamos lá pensando, não, porque aí na hora que eu sair daqui a, 20 minutos, eu vou chegar em casa, primeiro eu tenho que passar não sei onde, pegar meu filho, levar para casa, fazer o dever, e aí eu tenho que deixar o almoço de amanhã adiantado, e aí a gente abriu nosso guarda-chuva aqui. Porque no momento que a gente está aqui, que a gente tem a oportunidade de sentir toda essa energia, de sentir toda essa vibração que foi preparada para nos receber, e também os amigos que nós não enxergamos, os amigos desencarnados, não vale de nada, né? A nossa tentativa de receber o auxílio. E isso, quando a gente volta para os nossos lares, volta com a gente, né? Quando a gente volta para casa ou para o nosso trabalho. Se a gente sair daqui refeito, nossa, é como se tivesse tirado de mim um peso. Que bom, porque a gente vai conseguir distribuir isso para aqueles que vão estar junto de nós. Mas se a gente sai, parece que levou um choque, todo tenso ainda, é isso que a gente vai doar, é isso que a gente vai distribuir para quem estiver conosco. A benfeitora Joana de Ângeles, nas suas obras, ela nos mostra que quando nós nos aborrecemos, quando nós guardamos ódio, quando nós temos raiva, nós começamos a fazer com que as nossas condições orgânicas se fechem para a possibilidade de contato com o mundo espiritual. E eu acho que se a gente parar para pensar, é isso mesmo que acontece. Eu vou falar de mim, mas eu acredito que deve acontecer com mais alguém aqui. Quando a gente está com muita raiva, assim, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tendo que resolver um monte de coisas, com um problema no trabalho, com alguma situação dentro de casa, ou, enfim, quantas vezes a gente consegue sentar e elevar o pensamento super tranquilo? Muitas
muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Porque esses sentimentos, eles bloqueiam o nosso contato com a espiritualidade. Eles começam a fazer mal para a gente. Ela lembra que todas as células do nosso organismo, todas, desde a que a gente possa pensar que seja mais insignificante, elas são princípios espirituais. Então, quando eu odeio, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio, quando eu ajo de forma egoísta, eu estou transmitindo todas essas energias ruins para as minhas células, para mim mesma. E aí o que começa a acontecer? A gente brinca, a gente está somatizando os problemas. E está mesmo. Porque as nossas células começam a sentir que tem alguma coisa que está errada. Então elas mesmas começam a se apresentar de alguma forma para ver se a gente acorda. Né? Então quando a gente está com uma carga muito pesada, fazendo muitas coisas e não tendo um tempo para parar, para respirar, isso começa a acontecer. E esses sinais, eles são muito fáceis de perceber, só que a gente não percebe. A gente só percebe na hora que o negócio fica muito sério. Né? E quando eu falo isso daqui, eu me incluo muito nisso, né? Porque quando a gente fala é uma boca e são dois ouvidos, é isso mesmo. A gente precisa parar e analisar o que estamos fazendo de nós. Como estamos tratando a nós mesmos. E aí, para nos auxiliar, a benfeitora, ela apresenta na série psicológica várias ações que podem nos auxiliar, né, nessa tentativa que a gente tem de se retirar do meio desse redemoinho, né, às vezes. Então a gente vai falar de 3 aqui, que são os mais presentes. Assim. Primeiro é a meditação. A meditação sou eu comigo mesmo. Segundo é a caridade. Sou eu com o próximo. E o terceiro é a prece. Sou eu em conexão com Deus, em conexão com o mais alto. A doutrina espírita, ela nos mostra que a prece tem sim um poder de mudar as nossas vidas. Quando nós oramos, quando nós estamos em prece, nós abrimos os nossos canais de comunicação com o mundo superior. É como se fosse o desabrochar de uma flor, de uma planta, que ela se abre. E no momento que ela se abre, ela está ali para receber toda a energia que vem do sol, que vem do universo. E nós precisamos nos abrir. Nós precisamos estar com as antenas viradas para o superior. Conectados. E através dessa conexão, a nossa sintonia seja mais forte com os Espíritos amigos. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 98, tem um trecho que ele diz assim: na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento dos serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos
conceder à prece o poder milagroso de mudar aquilo que cabe a nós. Porque muitas vezes a gente, não, hoje eu orei a Deus, eu pedi a solução para a minha situação e vamos embora. Vamos continuar a vida. Não funciona. Por quê? Porque a oração, a prece, ela vai sim nos ajudar. Porque ela vai trazer para nós a conexão com o maior. Mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós não agirmos, não tem solução para aquilo. A prece, ela faz com que a nossa mente registre novas ideias, com que a nossa mente receba intuições. Mas nós é que precisamos fazer. A gente pode pensar na prece como uma lâmpada. Uma lâmpada em um quarto escuro. E aí a gente pensa, então no momento que eu acender aquela lâmpada, o quarto escuro que estava desarrumado vai estar todo pronto. Não. O que aquela lâmpada vai fazer? O que a prece vai fazer com a gente? Na hora que a gente acender, a gente vai conseguir enxergar tudo que está fora do lugar naquele ponto. E aí aquela lâmpada, aquela prece, vai ser o nosso guia, vai ser o nosso auxílio para que nós consigamos nos colocar em ordem, para que nós consigamos realizar aquilo que viemos. Em resumo, é fundamental que nós nos mantenhamos em prece, para que os nossos corações estejam serenos, para que os golpes que a gente recebe da vida, todos os dias, fiquem mais tranquilos, fiquem menos fortes. Aí a gente pensa, mas como que eu vou me manter em prece o tempo inteiro? Como eu vou ficar, repetindo e em pensamento, e às vezes eu estou ocupada? Aí que tá. O que a gente pode fazer? Quantas vezes a gente sai de casa sabendo que aquele dia a gente vai ter uma situação delicada para enfrentar? No nosso trabalho ou nas nossas atividades diárias. E aí, a gente tem algumas opções. Ou a gente vai chegar diante desse problema, diante dessa situação delicada e descarregar todo o nosso ódio, toda a nossa raiva, toda a nossa vontade de, às vezes, dar uma sacudida na pessoa. Você acha que isso é se manter em prece? A gente pode, diante dessas situações, ser humildes. A gente pode, diante de uma conversa difícil, abraçar aquela pessoa, mesmo que aquilo que a gente esteja resolvendo seja delicado. As nossas palavras, os nossos gestos, o nosso tom de voz vai mostrar e às vezes vai fazer com que aquela situação que muitas vezes a gente ficou, como que eu vou agir, com o que eu vou falar, seja mais leve, consiga transcorrer de maneira mais tranquila, porque a gente enfrenta situações delicadas, todo mundo enfrenta, mas a gente pode fazer com que elas sejam menos turbulentas. O que nós conseguimos com a oração é movimentar a lei de causa e efeito dentro da nossa faixa de merecimento. Cada um de nós, de acordo com as suas atitudes, tem um determinado merecimento. Então, a nossa oração, a nossa prece, ela faz com que dentro dessa linha que nós temos, a gente consiga alcançar algo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 23, a gente tem uma mensagem de
Santo Agostinho. E é uma mensagem que chama Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem traz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Marchai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe orando. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livres dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora sob o peso do madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Quando eu leio essa mensagem de Santo Agostinho, é como se eu estivesse vivendo essa descrição que ele faz. E a gente precisa entender que a prece pode nos proporcionar isso. A gente precisa entender que às vezes nos momentos em que nós vivemos os burburinhos terrestres, os barulhos da terra, os barulhos do nosso dia a dia, nós precisamos sim de um acalento para a nossa alma. Nós precisamos sim elevar a Deus os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e sentir o cheiro da relva e sentir a energia do universo, porque nós somos filhos de Deus, nós somos parte de Deus. Ele está dentro de cada um de nós. E nós ainda somos um pouco falhos, vamos dizer assim. Nós ainda temos um caminho pela frente. E nós precisamos sim de ajuda. E quando a gente lê uma mensagem dessa, a gente se emociona. Porque é isso que Deus proporciona para a gente. É isso que Deus, na sua grandiosidade, na sua onipotência, na sua onipresença, faz dos seus filhos. E que nós tenhamos a oportunidade de nos retirar em alguns momentos. E muitas vezes, como fala Santo Agostinho,
gente respira de uma forma tão automática que nem parece que a gente está respirando. Quantas vezes nós precisamos de um carinho? E isso a prece pode nos proporcionar. A meditação é uma prece. A caridade é uma prece. A prece, a elevação do nosso pensamento é contato com o divino. Então, que a prece faça parte do nosso dia. Que nós possamos utilizar esse bem que nos foi dado. Essa comunicação com aquilo que é maior que nós. Eu gosto muito nos momentos de prece, todos nós gostamos de um abraço. É muito bom a gente receber um abraço, que é uma troca de energia. Quando é um abraço sincero, né, a gente se sente realmente protegido, agraciado com aquele abraço. Fortalecido. Né? E um abraço de mãe é muito bom, né? Quando nós ainda temos a oportunidade de tê-las aqui perto de nós. E muitas vezes nós não temos fisicamente, mas temos alguém que faz aquele papel. E temos ela do outro lado, né? Quando é o caso. E temos a nossa mãe Maria, que é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós. Então, quando eu, às vezes, estou em prece, eu gosto de rogar a Maria Santíssima que me coloque em seus braços e que eu, nesse momento, consiga sentir todo aquele amor, toda aquela energia, toda aquela bondade que ela transmite através dos bondosos amigos ceareiros que trabalham junto dela e junto de nós. E para nós finalizarmos, eu trouxe uma música que diz muito sobre isso. Ela é uma oração em forma de música. Não preocupem, eu não vou cantar. Mas que nós possamos nos concentrar e que nós possamos nos mostrar abertos nesses momentos. Que com certeza estamos sendo cuidados com todo amor, com todo carinho. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, que se sintam abraçados e que retornem. E aqueles que já estão conosco, né, todas as semanas, uma semana ou outra a gente sabe que às vezes não conseguimos vir, mas que continuem vindo e que continuem sentindo toda essa energia, todo esse amor, que quando sairmos possamos distribuir, né, para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui e que consigam receber um pouquinho disso. Reluz como
acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. É isso. Profundo. Qual o nome da música? Chama Canto para Maria. Canto. Canto para Maria. Que Maria nos abrace mais uma vez. E que essa paz que a gente recebeu aqui, a gente consiga distribuir. Assim seja. Muito bem. Então, Viviane, nós agradecemos por esse bálsamo transbordado nas nossas vidas na noite de hoje, que a gente possa levar no íntimo do nosso ser essa mensagem da prece, da oração, da conexão com o alto, né? E eu achei muito interessante, logo no término, ela comentou sobre a constância, né? Sobre a perseverança, né? Vocês que estão vindo aqui hoje pela primeira vez, que voltem, aqueles que já estão nessa jornada conosco, que permaneçam. E hoje eu vi algo muito interessante dizendo que 100% das pessoas querem alguma coisa. Todo mundo deseja algo. E 90% toma atitudes para alcançar esse algo por um dia. 50% por uma semana. 30% por um mês. 1% durante 6 meses e menos de 1% durante um ano ou mais. E a vida premia justamente esses menos de 1%. Então, quando a gente deseja algo, quando a gente deseja mesmo, do fundo do nosso coração, uma das virtudes que serão exigidas de nós é a perseverança, é a persistência. Não é o esforço de um dia, de uma semana ou de um mês. Como diria o Leandro Carnal, esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo. Amanhã, outra vez. Desiste daí andando. A varinha do Harry Potter é só lá no filme, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, então, trazendo na tela os nossos pensamentos a imagem do Mestre Jesus, aquele Jesus que curava, que orientava, que ensinava, que direcionava, aquele Jesus que caminhava por entre as multidões, levando a sua presença, a sua energia e fortalecendo o seu povo na jornada, na caminhada. Ó Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais superiores, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírito, e esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e perispiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção de servirmos mais ao nosso semelhante. Que o Senhor esteja e permaneça conosco, hoje, agora e sempre.